E aí, minha gente, tudo na paz? Então viva! Pessoal, estamos começando o nosso curso de Física para o vestibular seriado da UPE, terceira fase, o SSA 3. Terceira e definitiva fase. Você aí, terceiranista, conte comigo para a gente fazer um ótimo trabalho. Vai chegar o dia da prova, você vai fazer uma excelente prova, mas daqui para lá vamos agir com seriedade, otimismo, boa vontade, responsabilidade. Que tal? Muito bem. Deixa eu te explicar uma coisa. Você assiste a aula teórica toda semana, depois disso estuda a aula teórica e aí na descrição do vídeo de cada aula tem um link para você baixar a ficha de questões. E aí sim, a minha dica é que depois que você tem estudado a aula teórica, comece a mandar ver nas questões. Mas Wendel, e se eu não conseguir fazer uma ou outra questão? Você não vai se aperrear, porque ao longo da semana eu vou postando resolução das questões, vou postando a resolução das questões e vai dar tudo certo. Você vai aprender, vai fazer um bom estudo e no dia da prova vai fazer a prova com segurança. Que tal essa proposta? Vamos trabalhar para isso, para merecer isso? Pois é, conte com o velho WS, ele está com você nessa jornada. Tranquilo? Muito bem. Mas antes de começar, de ir lá para nossa lousa digital, eu quero te fazer aquela velha pergunta. Já está inscrito no nosso canal? Não, se inscreva. Ative as notificações. Quando eu postar uma aula, você é notificado e pode organizar para fazer o seu estudo. Se gostar da aula, deixa o seu like. É um clique só. Para você não é trabalho nenhum, mas para o nosso canal é de extrema importância. Eu conto com você, agradeço e conto com você. Tá bom? Então, desejo a você um excelente curso. Vamos lá. Hoje uma boa aula. Vamos lá para a nossa lousa digital começar o nosso trabalho pelo primeiro capítulo. Vamos bater um papo sobre ele? Muito bem. Cadê a lousa? Tá aí, de olho na lousa, concentrado. Ótimo. Muito bem. Respira que vai dar tudo certo. Vamos lá. Pessoal, carga elétrica e a lei de Coulomb. Primeiro, a eletricidade pode ser dividida em três partes: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Nós estamos começando pela eletrostática e esse é o primeiro capítulo. Eu chamei de carga elétrica e a lei de Coulomb, a lei que vai regulamentar a força elétrica entre cargas pontiformes. Mas calma, calma, deixa chegar a hora para a gente conversar sobre isso, tá bom? Nesse primeiro capítulo, nós vamos conhecer discussões sobre a carga elétrica, sobre os processos de eletrização. Isso, vamos aprender a eletrizar um corpo que está neutro, depois conhecer a força elétrica regida pela lei de Coulomb. Olha, é um capítulo que forma a base para todos os outros capítulos da eletrostática. Depois desse vem o campo elétrico, na sequência o potencial elétrico, mas você, dominando o capítulo de carga elétrica e a lei de Coulomb, vai ter uma base sólida para estudar os capítulos seguintes com muito mais segurança. Então vamos fazer essa base. Vamos fazer essa base. Foco aí na lousa. Deixa eu sair daqui para não te concentrar. Desconcentrar, na verdade, né? Eu quero que você fique concentrado e nós vamos começar a bater um papo. Mas primeiro eu quero bater um papo sobre uma partícula muito antiga. Os gregos, há muitos e muitos séculos atrás, eles acreditavam que se você fosse dividindo a matéria em partes cada vez menores, você atingiria uma parte que seria classificada como indivisível. Então, A de negação, tomo de divisão, essa partícula seria indivisível e foi chamada de átomo. Porém, hoje você sabe que o átomo pode ser dividido e, a princípio, em duas partes famosas. Uma mais densa e a outra que contém a principal partícula da eletricidade. Perfeito. A mais densa é chamada de núcleo. Essa parte do átomo, ela tem mais de 200 tipos de partículas, porém apenas duas são classificadas como elementares, que são famosas, prótons e nêutrons. 200 tipos de partículas, Wendel.
o núcleo tem muitas partículas assim, pois eu só conhecia prótons e nêutrons. Não, prótons e nêutrons são as partículas elementares, mas tem outras. Tem as partículas alfa, tem os pósitrons, neutrinos, os táquions e por aí vai. Mas nada disso te interessa para dominar a eletricidade, porque os fenômenos da eletricidade são justificados por uma partícula que não está no núcleo. Você pode até, a partir de agora, pensar numa regra, claro que é uma regra simplista, que é assim: na eletricidade, o núcleo é intocável. Veja, eu não estou dizendo que não podem acontecer fenômenos no núcleo. A física nuclear estuda esses fenômenos. Eu estou dizendo que os fenômenos que são explicados pela eletricidade, para esses fenômenos não haverá mudança no núcleo do átomo. A mudança acontece numa parte que se chama eletrosfera, e ali sim tem a simpática partícula que nós chamamos de elétron. É por mudanças na eletrosfera que você conseguirá justificar os fenômenos da eletricidade. Que tal? Ah, então eu não preciso estudar números quânticos, spin. Não, não precisa disso. Não para entender os fenômenos da eletricidade. Claro que tem uma parte que você tem que estudar que diz respeito à química, aí é com você, claro, e essa bonita, excelente ciência. Aqui nós estamos falando da física, mais especificamente da eletricidade. Deixa eu te falar, não vamos mexer com o núcleo. Então, o número de prótons para fenômenos da eletricidade não muda se alguém mudar no átomo para justificar os fenômenos. Aí eu já vou falar desse capítulo que se chama Carga Elétrica e a Lei de Coulomb. Você vai pensar, nada no núcleo aconteceu, os fenômenos vão acontecer na eletrosfera em duas possibilidades. Ou o átomo vai perder elétrons, ou ele vai receber elétrons. Eu vou antecipar para você, vamos imaginar para um corpo, ou o corpo vai perder elétrons, ou vai receber elétrons. Calma, devagar, não vamos antecipar tanto, mas é só para você entender que não vai precisar de conhecimento muito sofisticado a respeito do átomo. Só isso que você precisa. Ter essa noção dessa divisão básica em núcleo e eletrosfera. Veja como foi fácil entender que para os fenômenos da eletricidade o núcleo do átomo é intocável e que nessa eletrosfera tem a simpática partícula chamada elétron e é com ela que os fenômenos da eletricidade vão acontecer. Combinado? Muito bem. Entendida essa parte básica, muito simples, volta para a lousa aí, vai, volta para a lousa, eu não quero te desconcentrar. O que é que eu quero como ideia principal dessa aula de hoje? A carga elétrica, ela vai ser muito, muito, muito importante, porque a partir da carga elétrica, e aí eu vou ficar até maior aqui, é que você vai conseguir entender a força elétrica, o campo elétrico, o potencial elétrico, a energia potencial elétrica. Tem muitas discussões para serem feitas, mas não se aperreie, não fique ansioso, tudo vai dar certo, porque nós vamos fazer isso com muito cuidado, muita didática, muita organização, muita consciência. Não vamos antecipar problemas, tá bom? Relaxa aí. Então veja, o que é que eu preciso saber sobre a carga elétrica? Olha, um sonho maravilhoso seria conseguir definir a carga elétrica. Sim, criar uma frase em que eu me apoiasse nessa frase, em que toda vez que eu pensasse na carga elétrica, eu pensasse nessa frase como acontece com outras ideias em física. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Preste atenção nisso. Temperatura. Quando eu penso em temperatura, eu penso na medida do grau de agitação das partículas. Isso me dá segurança. É o conceito. Porém, tem uma notícia que não é tão boa, mas depois melhora. A carga elétrica não pode ser definida. A carga elétrica participa de um seleto e limitado grupo de propriedades da física que você não consegue definir. A carga elétrica é um conceito primitivo. O que é um conceito primitivo? É o que não se define. Foco na lousa de novo. Conceito primitivo é o que não se define e a carga elétrica é um conceito primitivo. Ah, Wendel, me dá uma outra ideia de um outro conceito primitivo, o tempo.
O tempo não se define, é um conceito primitivo. O que mais? Tá, em matemática, ponto, reta, são bons exemplos de conceitos primitivos. Poxa, mas se eu começo já a carga elétrica, que você me disse que era fundamental para o entendimento do resto da eletrostática, do restante da eletrostática. Se eu começo já com carga elétrica sem conseguir definir, fiquei preocupado agora. Calma, não tem que se preocupar. O velho WS está aqui, relaxa. Não quer dizer que se você não consegue definir, você não consegue usar. O tempo, por exemplo, você não conseguiu definir o tempo, mas você consegue encaixar perfeitamente o tempo no entendimento dos fenômenos físicos. Então, vamos fazer a mesma coisa para a carga elétrica. E para isso eu tenho uma proposta para te fazer. Primeira ideia é você entender que a matéria, ela manifesta propriedades. São comportamentos repetitivos. Eu posso te dar exemplos de propriedades que são famosas. A expansibilidade, a compressibilidade, a dureza, a rigidez, a tenacidade, a impenetrabilidade. Essa é bem famosa. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então a matéria, ela tem um conjunto de propriedades. E qual é a notícia que eu tenho para te dar? Embora a carga elétrica não possa ser definida, porque ela é um conceito primitivo, a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Veja que não vamos conseguir definir a carga elétrica, mas nós vamos conseguir ter uma noção sobre ela o suficiente para que quando a gente termine a conversa desse capítulo, você esteja confiante para usá-la com propriedade. É a proposta que eu tenho para te fazer, sem decorar absolutamente nada. Aqui nas minhas aulas não existe decoreba em nenhum momento. O que é que existe? Pensar, raciocinar, fazer com que você entenda os fenômenos físicos, conheça as grandezas que estão associadas nesses fenômenos, conheça a relação entre elas. É assim que você vai dominar a física e fazer excelentes provas por aí. Combinado? Então vamos lá. A carga elétrica é um conceito primitivo, mas é uma propriedade da matéria. E aí eu queria te dar uma ideia. Propriedades da matéria, às vezes, podem ser qualificadas quando essas propriedades manifestam duas naturezas. Você faz uma qualificação dessa propriedade. Sim, é possível, desde que a propriedade se manifeste em duas naturezas possíveis. Isso acontece com a carga elétrica? Sim, acontece. Se verifica experimentalmente que das 3 partículas elementares do átomo, voltei para o átomo, partículas elementares porque você ouviu falar que tem muitas outras partículas, mas das 3 partículas elementares, a carga elétrica não se manifesta no nêutron, mas se manifesta no próton e no elétron, mas não acaba aí não. O que se comprova é que essas partículas, próton e elétron, elas manifestam cargas elétricas diferentes. Então, o que é que você pode fazer? Qualificar essa carga elétrica. E como é que eu vou qualificar essa carga elétrica? Aí você vai fazer uma convenção, está na sua mão. Você pode inventar. Você pode dizer que a carga elétrica do próton é diferente da do elétron de várias maneiras. Pode inventar, a carga elétrica do próton é dentro, do elétron é fora. A carga elétrica do próton é para cima, do elétron é para baixo, para a direita, do elétron é para a esquerda. Você pode inventar. Porém, já existe uma convenção que está consagrada. E qual é? Sinais. É uma qualificação convencionada da carga elétrica. Respira. Gente, na natureza não existe sinal. Não há nada na natureza que seja positivo ou negativo. Você não cava um buraco e acha o sinal mais. Você vai olhar uma planta e tem lá o sinal menos. Não. O sinal está aqui. O sinal são convenções que nós usamos desde que se façam necessárias. E isso vai acontecer com a carga elétrica, por quê? Porque a carga elétrica do próton é diferente da carga elétrica do elétron. Porque se não fosse, a carga elétrica não teria qualificação. Eu vou te dar um exemplo de uma propriedade que não precisa ser qualificada. Você respira fundo. E é assim, quando você trata
assuntos que são abstratos, o único jeito de detonar essa abstração é fazer analogias maduras, inteligentes e não infantis. Não é brincadeira, podem surgir coisas engraçadas aqui, mas a sua vida, veja só, ela tem que ser levada a sério. Não sei a hora que você está assistindo essa aula, você pode estar assistindo essa aula num horário que não é tão conveniente assim. Então você está investindo o seu tempo nessa aula, você não está afim de perder seu tempo com conversa fiada. Concordo, pois é, eu penso exatamente como você. Mas analogias sérias, maduras, que ajudam a quebrar a abstração de certas grandezas físicas são muito, mas muito bem-vindas. E aí eu começo com uma analogia show de bola. Respira que vai dar certo, tá? A matéria, ela tem uma propriedade que se chama inércia. Inércia, Wendel? Eu estudei isso quando era primeiro ano, pois é. Mas você vai fazer uma analogia, e vai ser bacana, porque vai chegar onde eu quero. A inércia é a tendência dos corpos em conservar suas velocidades vetoriais. Como velocidade é uma grandeza vetorial, se você não quiser enfatizar, você diz: inércia é a tendência assumida pelos corpos em permanecer com a mesma velocidade. Se preferir, é uma resistência a mudanças de velocidade. A inércia possui qualificação? Não. Porque todos os corpos da natureza se opõem a mudanças de velocidade. Agora, vamos criar uma ideia maluca? Vamos imaginar que tem corpo que não gosta de mudança de velocidade e tem corpo que gosta de mudança de velocidade. Aí eu teria que qualificar a inércia, e uma maneira de fazer isso seria usar sinais. Mas não tem. A inércia é de uma única natureza. Todos os corpos têm vontade, entre aspas, de permanecer com a mesma velocidade. Nenhum corpo gosta de mudança de velocidade. Então a inércia, como é de uma única natureza, ela não tem uma qualificação. Respira, vai dar tudo certo. Se a gente pegar pesado nessa base, você vai longe, tá? Vai deixar de ser um decorador de fórmula, vai deixar de ser um aplicador de fórmula, vai deixar de ser um resolvedor de conta. Vai entender física para valer, exige investimento, exige seriedade. Vamos fazer isso, eu tô aqui, sei fazer, vamos fazer juntos. Confie no velho WS que vai dar tudo certo. Calma aí então. A inércia pode ser qualificada? Não. Não, por quê? Porque a inércia é de uma única natureza. Mas a inércia pode ser quantizada, se preferir, quantificada? Pode, porque um corpo tem uma quantidade de inércia diferente de outro. Sim, um corpo oferece uma resistência à mudança de velocidade diferente de outro. Então eu posso quantificar, vamos usar uma palavra mais próxima do que eu preciso, eu posso quantizar a inércia. E quem é que quantiza a inércia, você sabe? Lembra lá da primeira série do ensino médio? É a massa. A massa mede a inércia. Quanto maior a inércia, maior é a massa do corpo. Se preferir, quanto maior a massa de um corpo, maior é a resistência oferecida por ele a variações em sua velocidade. Aí veja, como a inércia ela não é qualificada porque só tem de uma natureza, quem quantiza a inércia é um valor absoluto, não tem sinal. Por isso que a massa ela não é sempre positiva, e isso é um pensamento inocente sobre física. Não existe uma grandeza que seja sempre positiva, porque positivo e negativo são coisas de nossa cabeça e só fazem sentido com as duas possibilidades. Então, massa é sempre positiva? Não. Massa é um valor absoluto, porque massa quantiza a inércia e a inércia não precisa de qualificação, porque a inércia é de uma única natureza. Ufa, fechou. Agora, carga elétrica. Ah, dá para fazer esse paralelo? Dá. Vamos lá. A única coisa que você não consegue fazer é que carga elétrica é um conceito primitivo. Inércia você consegue conceituar. Inércia é a tendência assumida pelos corpos em permanecer com a mesma velocidade. Que tal? Carga elétrica é um conceito primitivo. Mas vamos criar esse paralelo. Ambas são propriedades da matéria, perfeito. A carga elétrica pode ser qualificada? Pode. Por quê? Porque eu estou te falando que verifica-se que a carga elétrica do próton é diferente da carga elétrica do elétron. Então eu vou fazer uma qualificação convencionada dessa carga elétrica.
A inércia pode ser qualificada? Não, ela é de uma única natureza. A carga elétrica vai poder ser quantizada? Vamos descobrir. A inércia pode ser quantizada? Pode. Quem quantiza? Quem quantifica? Quem mede a inércia? A massa. Pronto, é isso. Então esse paralelo está perfeito. Inércia e carga elétrica. Vamos lá. Inércia, tendência dos corpos em permanecer com a mesma velocidade. Carga elétrica, conceito primitivo. Ambas são propriedades da matéria. A inércia não possui qualificação, porque ela é de uma única natureza, porém a carga elétrica vai ser qualificada. E como é que se faz isso? Aqui na nossa cabeça vamos criar essa qualificação. Escuta, convencionada, vai ser uma convenção. Nós vamos convencionar que a carga elétrica do próton vai ser positiva. É uma convenção. E que a carga elétrica do elétron vai ser negativa. Tem gente que é tão inocente que acha que o elétron é uma bolinha arrochadinha usando uma camisa com sinal menos. Não, cara. O elétron não é negativo. A carga elétrica da partícula elétron, veja, existe a partícula elétron e essa partícula tem uma propriedade entre outras, porque ela também tem massa, mas não importa agora. A propriedade carga elétrica é diferente da propriedade de outra partícula elementar, que é a do próton. Então nós vamos fazer uma convenção, nós vamos convencionar para diferenciar essas propriedades, que a carga elétrica do próton vai ser positiva e que a carga elétrica do elétron vai ser negativa. Você vai entender tudo, confie. Lá vai. Qualificação convencionada da carga elétrica. Por convenção, a carga elétrica do próton é positiva, a carga elétrica do elétron é negativa. WS, se eu quisesse mudar e trocar, poderia? Poderia. Isso aí já está consagrado, mas poderia. Isso foi uma convenção. Mas por que você vai mexer nisso se já é uma convenção consagrada? Deixa assim. A carga elétrica do elétron é convencionada como negativa, a carga elétrica do próton como positiva, e um átomo no seu estado fundamental, ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Isso quer dizer que o átomo no estado fundamental não manifesta a propriedade carga elétrica. Então esse átomo vai receber um adjetivo. Ele é classificado como neutro. O átomo se encontra neutro porque no seu estado fundamental ele tem mesmo número de prótons e elétrons. Calma, respira. Vai dar tudo certo. Respira, concentra. Isso, relaxa que vai funcionar. Então, peraí. Por que não expandir isso para um corpo? Vamos agora pensar no macro. Um corpo pode manifestar a propriedade carga elétrica? Pode. E nós vamos inventar uma classificação para quando ele tem essa propriedade. E entender como é que essa classificação vai acontecer. Devagar então, foco só na lousa. Vai, se concentra aí. Sair da frente para você ficar concentrado. Vamos lá, juntos, lá vai. Corpo neutro e corpo eletrizado. Um corpo é neutro, veja só, quando ele apresentar o mesmo número de prótons e elétrons. Sendo assim, ele é classificado como neutro. Agora eu não estou mais falando de átomo, eu estou falando do corpo. O corpo é classificado como neutro quando ele apresentar o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, caso aconteça uma diferença entre o número de prótons e elétrons, esse corpo vai ser classificado como eletrizado. Então, respirou, eletrizado. Corpo que possui uma diferença entre o número de prótons e elétrons. Neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, calma. Lembra que o núcleo do átomo é intocável para os fenômenos da eletricidade. Se você for estudar radioatividade, meia-vida, vida média, aí é outra história. Mas para os fenômenos da eletricidade, não. O núcleo do átomo é intocável, o número de prótons não muda. Então diga lá, como é que pode existir uma diferença entre o número de prótons e elétrons? O número de elétrons é que vai mudar em duas possibilidades, claro. Como? Se ele receber elétrons, se o corpo receber, eu não sei como é que isso vai acontecer.
Mas se ele receber elétrons, ele vai ficar com mais elétrons do que prótons e vai ser classificado como eletrizado. E é claro, como a carga elétrica do elétron foi qualificada como negativa, esse corpo vai ser classificado como eletrizado negativamente. Se o número de elétrons for menor do que o número de prótons, é porque ele perdeu elétrons, e eu vou descobrir como isso vai acontecer depois. Isso vai se chamar processo de eletrização. Por enquanto a gente tem que ir devagar, não podemos atropelar o processo, é muito para sua cabeça, vamos devagar. Didática é o nome disso, certo? Vamos lá, devagarzinho. Se o número de elétrons é menor, é porque ele perdeu elétrons, e aí dessa forma ele vai ser classificado como eletrizado positivamente. Topa organizar isso? Então vai lá. Olha só, se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, é porque ele recebeu elétrons e dessa forma vai ser classificado como eletrizado negativamente. Se o número de elétrons é menor do que o número de prótons, pausa. Viu que eu preferi começar falando o número de elétrons? Por quê? Porque aí didaticamente dá a ideia de quem é que está mudando, porque o número de prótons é intocável para os fenômenos da eletricidade. Então, se o número de elétrons é maior do que o número de prótons, o corpo recebeu elétrons, não sei como ainda, vai se chamar processo de eletrização, mas o corpo recebeu elétrons e dessa maneira se encontra eletrizado negativamente. Foco na lousa de novo. Se o número de elétrons é menor do que o número de prótons, é porque ele perdeu elétrons e dessa maneira se encontra eletrizado positivamente. Sensacional. Vai dizer que não tá bacana. Vá, dê o braço a torcer. Veja que física não é uma coisa tão desagradável assim. Não fica rindo não. Não, dê o braço a torcer. Fala se não tá legal. Isso. Então calma, respira. O que é carga elétrica? Não dá para definir, porque carga elétrica é um conceito primitivo. Mas é uma propriedade da matéria, a matéria tem outras propriedades, você consegue até citar um monte delas: impenetrabilidade, expansibilidade, compressibilidade, rigidez, tenacidade, dureza, inércia, carga elétrica. Agora, essa carga elétrica pode ser qualificada, ela se manifesta nos corpos em duas naturezas? Sim! E você fez essa qualificação convencionando sinais. E agora, quando você diz que um corpo é positivo, você pensa, ele tem falta de elétrons. Ele perdeu elétrons. E quando o corpo é negativo, ele tem excesso de elétrons, ele recebeu elétrons. É isso. Mas aí vem a próxima pergunta, claro, uma pergunta óbvia. Quer voltar à analogia com inércia? Vamos lá, numa coluna inércia, na outra carga elétrica. Eu começo. Inércia, tendência dos corpos em permanecer com a mesma velocidade. Você, carga elétrica, conceito primitivo. Inércia, propriedade da matéria. Você, carga elétrica, propriedade da matéria. Eu, inércia, não se manifesta em mais de uma natureza. Então não pode ser qualificada. Você, carga elétrica, possui qualificação. Por quê? Porque nas partículas elementares, que foi o início de tudo, você verificou que próton e elétron manifestam propriedades diferentes. Então, veja, você convencionou, inventou uma maneira de diferenciar, de qualificar essa carga elétrica. Foi uma qualificação convencionada. Agora, inércia tem quantização, para ficar combinando com o assunto, tá? Você pode falar quantificação, você pode falar quantidade, mas eu quero quantização porque combina com o nosso assunto. Inércia pode ser quantizada? Pode. E quem quantiza a inércia? A massa. Como a inércia só se manifesta de uma única propriedade, de uma única natureza, ela não acontece de naturezas diferentes. Quem quantiza a inércia é um valor absoluto, por isso que massa é um valor absoluto. Já a carga elétrica pode ser quantizada? Essa é a pergunta e vai ser respondida no próximo tópico. Vamos focar na lousa? Então lá vai. Atenção, concentre-se. Quantização da carga elétrica. A quantização da carga elétrica. Será se eu posso quantizar, encontrar uma quantidade de carga elétrica para um corpo? Porque eu já sei que um corpo pode ser positivo, pode ser negativo. Corpo positivo, falta de elétrons. Corpo negativo, excesso de elétrons. A carga elétrica pode ser quantizada? Pode. E essa quantização se fundamenta na menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Essa menor quantidade de carga elétrica foi encontrada experimentalmente
E para não tirar o glamour do cara que encontrou, eu vou sair de cena e ele entra, esse bonitão aí. O físico americano Robert Millikan. Foi esse indivíduo que, fazendo experiências, tá me escutando? Foi esse, parece um ator de Hollywood lá dos anos 50, né? Pois é, foi esse cientista sensacional que, fazendo experiências, comprovou que existe uma menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. E a essa menor quantidade de carga elétrica nós chamamos de carga elétrica elementar, representada aí pela letra E. O valor dessa carga elétrica elementar, vou ficar aqui agora, tirar um pouquinho do brilho ali do Robert Millikan. O valor dessa carga elétrica elementar é uma constante da natureza. Você não precisa decorar, ela é dada na prova, caso aconteça a necessidade de usar, mas você termina se acostumando com ela. A carga elétrica elementar representa a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza e é um valor, é uma constante da natureza. Vou sair de cena de novo e vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Essa letra C maiúscula aí é o Coulomb. O que é o Coulomb ou Coulomb? Aí a pronúncia está na sua mão, tá? Eu falo Coulomb. Essa unidade de carga elétrica, o Coulomb, é a unidade de carga elétrica no Sistema Internacional de Unidades. É isso. Então, o que é a carga elétrica elementar? Estou aqui em cima. A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza, é uma constante da natureza, é um valor dado, se necessário, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, certo? Mas peraí. Então a carga do próton e a carga do elétron em módulo coincidem com a carga elétrica elementar. Perfeito. O módulo da carga do próton, a carga do próton sem o sinal, o módulo da carga do elétron coincide com a carga elétrica elementar. Então a carga do próton em módulo é igual à carga do elétron em módulo, que é igual à carga elétrica elementar. Então, peraí. Vê se isso é fórmula ou é raciocínio. Vai, respira. Então, se um corpo perder um elétron, eu não sei por que processo ele vai perder, não estou estudando isso agora. O meu tema é a quantização da carga elétrica. Se um corpo perder um elétron, ele não tem falta de um elétron, então ele fica positivo. Tá, mas esse desequilíbrio, o que vai gerar? Vamos pensar. Se ele está positivo e ele perdeu um elétron e a carga do elétron em módulo é igual à carga elétrica elementar, ele está com que carga então? Mais, porque está com falta de elétrons, porque porque ele perdeu um elétron. E se ele perder 2 elétrons? Tranquilo, não sei como ele vai perder, isso é outra história, eu insisto. Mas se ele perder, se um corpo perder 2 elétrons, ele tem falta positivo. De quantos elétrons? 2. Cada elétron tem em módulo que carga então qual vai ser a quantidade de carga elétrica desse corpo? Mais 2 vezes Perdeu 10 elétrons, mais 10 vezes perdeu N elétrons, mais N vezes Óbvio que se ele receber um elétron é menos N vezes porque agora ele está em excesso, então está eletrizado negativamente. Se ele receber 10 elétrons, menos 10 vezes onde é a carga elétrica elementar. Se ele receber N elétrons, a quantidade de carga elétrica vai ser menos N vezes Não é fórmula, estou falando de uma regra de 3. Eu estou te dizendo que se ele perder um elétron, ele fica com mais Se ele perder N elétrons, claro, ele vai ficar com uma carga que nessa regra de 3 vai dar mais N vezes Se ele receber um elétron, menos Se ele receber N elétrons, menos N vezes Que tal? Eu estou te falando que a quantidade de carga elétrica do corpo, olha a quantização da carga elétrica aí, está acontecendo. A quantidade de carga elétrica do corpo, ela está fundamentada no múltiplo da carga elétrica elementar. Então vai ser mais ou menos, mais quando ele tem falta de elétrons, porque perdeu elétrons. Menos quando tem excesso de elétrons, porque recebeu elétrons. Mais ou menos N vezes N é o número de elétrons que ele perde ou recebe, mais ou menos, mais quando
perdeu elétrons menos quando recebeu elétrons. É claro que esse número N é inteiro e que representa a quantidade de carga elétrica do corpo. Foca aí na lousa. Veja que isso nada mais é, pessoal, do que um raciocínio de matemática básica. Vou repetir aqui, a quantidade de carga elétrica de um corpo. Se ele perdeu elétrons, ele está eletrizado positivamente. Se ele recebeu, está eletrizado negativamente. Ele só pode perder o número inteiro de elétrons. Só pode receber o número inteiro de elétrons. Só que a carga elétrica em módulo desse elétron é a carga elétrica elementar. Por isso, a quantidade de carga elétrica do corpo é mais ou menos N vezes E. Mas quando, vamos lá, ficou eletrizado positivamente, perde elétrons, eu não sei como ainda, e menos quando recebe. Você já sabe que, se quiser escrever elétrons, fique à vontade, mas você já sabe que ele não pode sofrer mudança em seu número de prótons. Então, necessariamente, ou ele perde elétrons e fica eletrizado positivamente, ou ele recebe elétrons e fica eletrizado negativamente. Você acaba, eu apareço aqui em cima, de quantizar a carga elétrica. Respira. Respirou? Tá. O que é carga elétrica? Vamos brincar disso. Bora. O que é carga elétrica? Conceito primitivo, não dá para definir. Perfeito. É uma propriedade da matéria? Certo, a matéria tem comportamentos repetitivos que nós classificamos como propriedades: dureza, rigidez, tenacidade, expansibilidade, impenetrabilidade, inércia. Carga elétrica. A carga elétrica pode ser qualificada? Sim, ela pode se manifestar de naturezas diferentes e nós fizemos essa qualificação da carga elétrica através de uma convenção usando sinais. Perfeito. O corpo tem carga elétrica positiva, tem falta de elétrons. Perdeu elétrons. Um corpo tem carga elétrica negativa, tem excesso de elétrons, recebeu elétrons. E pode ser quantizada? É possível fazer uma quantização? Pode. Pode, essa quantização está fundamentada na carga elétrica elementar. O que é a carga elétrica elementar? A carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. Isso foi consequência das experiências desse indivíduo aí, o físico americano Robert Millikan. Foi através de experimentos que ele comprovou que existe uma menor quantidade de carga elétrica encontrada na natureza. E nós chamamos de carga elétrica elementar, representada pela letra E. Que tal? É uma constante da natureza. E esse valor é dado nas provas, mas pode ter certeza, você vai praticar muito, você vai terminar se acostumando com ele. Esse C maiúsculo é a unidade de carga elétrica no sistema internacional, o Coulomb. E claro, N é o número de elétrons a mais ou a menos. N é o número de elétrons a mais ou a menos. Claro, porque se ele perde N elétrons, ele fica com que carga? Mais N vezes E. Se ele recebe N elétrons, ele fica com que carga? Menos N vezes E. Fórmula? Eu não acho. Para mim é uma interpretação. Termina sendo uma igualdade, você termina fazendo conta com ela, e aí vem a sensação de ser uma fórmula, mas veja, isso nada mais é do que a consequência de uma regra de 3. Se você entende que existe uma menor quantidade de carga elétrica na natureza e que um corpo vai perder ou receber sempre um número inteiro de elétrons, você chega nessa equação com muita tranquilidade. É isso. Que tal? Lembra que a carga elétrica começou com uma ideia indigesta? Você olhou assim, ih, rapaz, vai ser difícil. Por quê? Porque ela começou, diferentemente de outras discussões, ela começou sem permitir ser definida. Você não conseguiu definir a carga elétrica, porque a carga elétrica é um conceito primitivo. Mas veja que agora a ideia está mais concreta, não está não? A carga elétrica é um conceito primitivo, mas é uma propriedade da matéria. Ela pode ser qualificada, ela pode ser quantizada, e agora resta a pergunta: como é que um corpo que está neutro se torna eletrizado? Pois é, como é que isso vai acontecer? Um corpo está neutro, vai se tornar eletrizado. Como é que ele pode perder elétrons e ficar eletrizado positivamente? Como é que ele pode receber elétrons e ficar eletrizado negativamente? Isso acontece se o corpo sofrer um processo de eletrização. E quantos processos de eletrização existem? 3.
atrito, eletrização por atrito ou triboeletrização, contato, eletrização por contato, muito importante, você vai entender por que, não que o atrito não seja, mas eletrização por contato tem um caso particular que muitas questões utilizam, que é o caso particular de esferas condutoras idênticas, e a eletrização por indução. Um corpo que está neutro pode ser eletrizado por 3 processos diferentes. Nomes desses processos: eletrização por atrito ou triboeletrização, eletrização por contato e eletrização por indução. Esses são os 3 processos de eletrização, porém, eu tenho uma proposta para te fazer. Que tal a gente dar uma partida na aula? Não sei se você já acostumou, estamos começando agora as aulas, né? Mas o que acontece? Eu quero que as nossas aulas, as nossas discussões, elas tenham um tempo médio de 45 minutos. Às vezes pode ser 35, 40, outras vezes 50, mas não quero passar muito disso, porque senão satura você olhando aí para a tela. Então o que é que eu quero de você? Que a gente dê uma quebrada. Tá? E aí, quem vai fazer o intervalo é você, tá na sua mão. Eu faço essa quebrada, eu divido, isso quando o assunto é mais denso. Tem assunto que não exige essa divisão, que a gente consegue liquidar a parte teórica numa única parte. E aí, fechou, você estuda a aula e manda ver nos exercícios. Mas tem conteúdos que são mais abstratos, exigem discussões mais profundas, analogias para quebrar as abstrações. Portanto, em assuntos nesse perfil, é importante que a gente não estique muito essa corda, dê uma quebrada. Por isso que eu vou dividir esse primeiro capítulo da eletrostática, que se chama Carga Elétrica e a Lei de Coulomb, em 2 partes, certo? Nessa primeira parte, eu fiz discussões sobre a carga elétrica, eu não quero perder o glamour da carga elétrica, por isso que eu quero acabar aqui. Na outra parte, eu vou te falar dos processos de eletrização e da lei de Coulomb. Fique tranquilo que vai dar tudo certo. Eu vou ficando por aqui nessa aula, mas antes eu quero te fazer aquela pergunta. Gostou da aula? Deixa um like. Não está inscrito no canal ainda? Tá faltando o quê? Para você é tão simples e para a gente é tão importante. Se inscreva, ative as notificações. É dessa forma, o canal se tornando mais forte, que eu posso postar aulas de qualidade, gratuitas, para você aprender física para valer, do zero, como nós estamos começando aqui com a carga elétrica, certo? Então, conto contigo, tá? Deixa seu like aí se gostou. Se não gostou, dá o seu dislike aí. Eu vou procurar ver o que é que eu preciso melhorar para te conquistar. Mas se gostou, dá um clique aí. Isso vai nos ajudar. Se não está inscrito, mais uma vez, te peço, se inscreva. Isso nos ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Eu te desejo um excelente estudo dessa aula. Vou te deixando também um forte abraço. Até a próxima aula, que é a segunda parte desse capítulo, tá? É a segunda parte desse capítulo, onde nós vamos abrir com os processos de eletrização e depois falar da lei de Coulomb. Um forte abraço.